Agora vamos começar a Patrícia, né? Aqui, Patrícia Lopes, Bein Esportes. Tudo bem, Dorival? Tudo bom, Rodrigo? Ô, Patrícia, tudo jóia? Bem, primeira pergunta, claro, o retorno do Neymar à seleção brasileira. A última partida dele foi em outubro de 2023, né, quando ele se contundiu. Queria que você falasse sobre esse retorno e também a pressão nesses dois jogos, né, que vocês vão enfrentar Colômbia e Argentina, times que estão na frente do Brasil nas eliminatórias. Obrigada e boa sorte. Patrícia, eu acho que ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que, de repente, venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. E que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Estou aqui à sua direita, aqui embaixo. Já falou do Neymar, eu queria falar contigo sobre a importância desses 2 jogos. A Colômbia em Brasília e depois o grande clássico contra a Argentina. A sua expectativa de time, a sua expectativa de resultado. Eu acredito que nós estejamos vindo num processo de recuperação dentro das eliminatórias. O Rodrigo falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos, né, e buscarmos desde a nossa primeira apresentação aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós, e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso. Os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa, e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. É importante observarmos também a evolução que vem tendo o futebol sul-americano de um modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, a grande maioria desses jogadores jogando grandes campeonatos, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Por isso que a cada ano nós teremos mais e mais dificuldades e temos a obrigação de estarmos cada dia mais preparados para que possamos voltarmos a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento, sim, mas acima de tudo de alcance de resultados, o que serão fundamentais aí para a nossa sequência. A consolidação de uma equipe que vem em formação, que vem buscando um caminho e que está muito próximo de um acerto. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Marcelo Corrêa, da TV Globo.
Eu até esperava, pelo desempenho dos jogadores brasileiros ultimamente nas grandes ligas do futebol mundial, uma convocação com vários desses nomes, mas confesso que esperava pelo menos um centroavante de ofício nessa lista e achei bem ousada a opção por não tê-lo. Isso indica que o Brasil pode jogar com falso 9 a partir de agora e Matheus Cunha e Neymar seriam nomes adequados para essa função? Olha, eu acho que se nós buscarmos aqui nome a nome, João Pedro já desempenhou essa função na seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, é um jogador que tanto sai para poder flutuar como também se projeta muito e tem um número de gols aí considerado. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso, para mim, seria fundamental. E, independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia, e na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo entre apresentação, desenvolvimento de 1 ou 2 trabalhos para 2 jogos. Mas mesmo assim, eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses homens que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto. Quer saber se existe um número fixo, que você tem ele guardado com 10, 12, 15 jogadores que você não mexe. E mais até para o Rodrigo, Argentina e Colômbia são adversários um pouco mais do que duros para nós, né? Em relação nos últimos anos, que a arbitragem não tem sido a nosso favor, nem neutra tem sido. É uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha. Eu queria saber se existe alguma coisa sendo feita em relação ao Conmebol, porque os últimos jogos, competições, o Brasil tem sido prejudicado sistematicamente. Isso é uma preocupação da comissão técnica, dos jogadores. Boa tarde, boa sorte. Bom, eu acho que essa preocupação, ela existe, ela é real, porém nós temos que ter consciência e a confiança de que não vai se repetir, não vai voltar a acontecer. Nós estamos com o pensamento de jogarmos o melhor futebol possível, dentro das nossas condições, dentro daquilo que nós temos e do potencial que a equipe apresenta. Eu tenho certeza que o nosso pensamento será em buscarmos a melhor apresentação possível, naturalmente acreditando que quem esteja arbitrando seja, acima de tudo, parcial em todos os momentos, imparcial em todos os momentos, para que o resultado se defina em campo com a melhor equipe. Bom. Desculpe. Quantos jogadores, mais ou menos, você tem como estrutura de base? Olha, é muito difícil isso. Só para você ter uma ideia, nós já perdemos 18 jogadores convocados, né? Nós tivemos que fazer alterações. Eu acho que dentro da nossa competição, talvez tenha sido a equipe que mais jogadores tenha perdido ao longo desse processo todo. Além de não termos tido ainda a oportunidade, por exemplo, de termos todos os grandes jogadores do futebol brasileiro em condições de convocação. O próprio Ney agora, Richarlison, enfim, são 2 apenas de um número um pouquinho maior. É um jogo importante, é um jogo pesado, mas é um jogo que nós temos aqui uma equipe com capacidades e com qualidades suficientes para podermos fazer 2 grandes jogos. Só para complementar, já que fui citado, você pode ter certeza do que todas as vezes em que a seleção se sentiu prejudicada, sempre houve uma atuação, né, da presidência, do presidente Reginaldo, em relação à Conmebol, manifestando o nosso
descontentamento, claro que pelas vias legais, né, e que são sugeridas pela Conmebol, mas a CBF sempre se posicionou e vai seguir se posicionando caso em algum momento se sinta prejudicado. Esse é o procedimento, sem falar na boa relação que também se tem, mas existe esse olhar aí com todo o cuidado, mas como o próprio Júnior aqui falou, a gente não deve dar um tamanho maior para isso, porque senão acaba desviando o nosso foco, que é tentar superá-los, né, superar esses dois grandes adversários dentro do campo mesmo. Dorival, aqui. Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. E todos. Kyumi Nakamura, TVS do Japão e Easy News. Sobre observação nestes 4 meses, além das confirmações que Dorival queria fazer, teve alguma novidade ou surpresa, seja sobre jogadores brasileiros, seja sobre ligas na Europa, ou futebol em geral, ou futebol europeu, qualquer sentido? Eu acredito que exista uma variação a todo momento. Foram 4 meses desde a última partida. É natural que nesse período algumas equipes foram atuando até dezembro, entraram em dezembro atuando, depois tiveram um período um pouco menor de férias, ou entraram um pouco mais nesse período, diminuíram o período de preparação. Alguns jogadores naturalmente oscilaram um pouco, alguns caem um pouco de produção, outros acabam tendo um rendimento superior, passam a ser melhor observados. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E nos foi dada essa possibilidade. Nós estamos fazendo visitas constantes aos jogadores, estreitando um pouco mais a comunicação com todos eles, tentando observar o máximo possível de atletas aqui dentro do país. Naturalmente que essas movimentações nas janelas nos tiram, né, atletas aqui da casa, de repente, agora trazendo alguns outros de volta. Então, esse processo de entrada e saída, ele é muito grande. Nós temos que sempre estarmos atentos, sempre procurarmos com correção as análises, avaliações, para que possamos ser o mais assertivos possíveis em relação às nossas tomadas de decisões. Dorival, aqui na sua frente. Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom Rodrigo dia. Viga, Jovem Pan Reuters. Rapidinho, Dorival, por gentileza. Quando você fala de forma, um olhar um tanto quanto comedido e moderado para o Neymar, significa dizer que, tudo bem com você, vai aproveitá-lo em alguns minutos dos 2 jogos, não começando com ele, entrando durante as partidas. E uma outra pergunta, o público em geral fica se perguntando, quando é que a seleção brasileira vai voltar a jogar com brilho, com gosto, que a torcida gosta de ver um bom futebol? Você vê que, nas suas palavras do Rodrigo, o processo é de evolução e de recuperação. Mas o bom futebol da seleção brasileira está muito distante ainda? Olha, Rodrigo, assim, o que eu sempre respeitei muito são processos, e eu acho que isso vem acontecendo. Às vezes, a evolução ela não é tão visível, mas eu acredito muito que ela esteja se consolidando aos poucos. A distância entre se jogar muito bem e dar espetáculo, ela é mínima às vezes. O que nós precisamos num primeiro momento é a consolidação de uma equipe. Essa equipe, se nós pegarmos aí a fase que nós estamos, né, de eliminatórias, nós temos aí 61% de aproveitamento. Se nós olharmos bem para o futebol sul-americano, nós veremos que nenhuma equipe tem dado espetáculos. Nós temos visto as equipes jogando por resultados. Eu acredito que, num primeiro momento, nós estejamos buscando a consolidação da nossa classificação, para que depois nós possamos pensar em algo um pouquinho diferente. Agora, tudo é questão de tempo, tudo é questão de adaptação e de momento.
eu não preciso estar repetindo a todo momento, vocês sabem que grandes jogadores reunidos, eles encontram caminhos, desde que você proporcione tudo isso, você apresente soluções a esses atletas e consiga dirigi-los a tomarem as melhores decisões em campo. Essa organização, quando ela é consolidada, eu não tenho dúvidas que, taticamente melhorada, tecnicamente existirá uma evolução individualmente de cada um, que contribuirá para que coletivamente você encontre caminhos. Nós fizemos uma mudança radical em nomes dentro da seleção. E muitos desses jogadores aqui tinham poucos jogos atuando com a camisa da seleção, mesmo que já tenham tido algumas convocações. A estrutura da seleção ela está mudando um pouquinho nesse momento. E, para isso, nós precisamos de um tempo um pouquinho maior. Tempo que nós não temos. Nós precisamos gerar resultados. E nós estamos em busca desses. Pode ter certeza. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Dorival, aqui Caio Mota, Globo Esporte. Preciso te perguntar sobre um jogador que está na lista e um jogador que não está na lista. Primeiro sobre o que está na lista, que é o Matheus Cunha. Nesse período de 1 ano e meio, várias vezes ele já falou do quanto que para ele estar na seleção é importante, o quanto que isso era um objetivo. Ele se reinventou muito nesse período e vem muito bem há um bom tempo na Premier League. Falar um pouco sobre esse atleta e sobre quem não está na lista, que você convocou todas as outras vezes, só para não deixar brecha para especulação. Há informação de que o Paquetá clinicamente não está em condição. Você pode falar sobre isso? Obrigado. Já que citou o Paquetá, é uma situação, primeiro, médica, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele teve uma lesão anterior e ele ficou 15 dias afastado. Depois de uma sequência de 10 ou 11 jogos, ele teve 15 dias. Em seguida, ele voltou, teve um retorno e logo na sequência, mais 11 dias de lesões, afastado por lesão. Então, assim, para 2 jogos nesse momento, é uma situação bem delicada. E para aquilo que nós pensamos, em termos, todos os jogadores em totais condições para esses 2 jogos fundamentais, eu acho que seria um risco muito grande para essa primeira partida. O que não descarta a possibilidade de repente, dentro de uma necessidade, na segunda ele estar apto e em condições. O Matheus, ele vem desenvolvendo já há algum tempo, vem tendo uma regularidade, vem tendo um reconhecimento. Todas as observações que foram feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento. E é uma função que, de repente, ele possa ser útil. Eu volto a dizer, dentro dessa formação que nós temos, vários jogadores atuam em vários setores do campo, então por isso que às vezes fica até difícil uma nomenclatura entre meio-campistas e atacantes, justamente para que nós possamos ter essa condição de uma variável grande em relação às posições que os atletas ocupem. Bom dia, Dorival. Rodrigo, Monique Danilo, TNT Esportes. Queria te perguntar, Dorival, sobre uma das novidades dessa lista, que é a presença do Wesley, um jogador que evoluiu muito desde a janela do ano passado, quando ele quase chegou a ser vendido para a Atalanta e depois acabou ficando no Flamengo. Tem sido um dos destaques no futebol brasileiro e muita gente pedia o Wesley na seleção. Eu queria que você falasse sobre esse processo de acompanhamento da evolução do Wesley e como ele pode ser aproveitado aqui dentro da seleção, nesse que é um grande momento para ele no Flamengo. Obrigada. Monique, desde 2022 eu já conhecia o Wesley, já o trazia para treinamentos, inclusive o Juan está aqui, talvez até uma ou 2 convocações ele teve, não me lembro bem, mas acredito que ele tenha ido. Era um jogador promissor, mesmo que nós naquele momento tivéssemos aí 3 laterais
que vinham atuando, né, com frequência, mas ele chamava muita atenção, era um jogador muito interessante, e de setembro para cá, praticamente, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. Eu acho que é um apelo, todos perceberam o que vinha acontecendo com esse garoto, é uma condição, é um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, vamos sentir a condição que ele está e torcemos aí para que ele possa repetir aí as atuações que vem tendo à frente do Flamengo. Dorival, aqui, Márcio Douza do Lance, bom dia. Insistindo nessa questão dos indicadores de performance, você e o Rodrigo disseram que a comissão técnica tem visto, que a seleção tem melhorado, e você também falou que não tem nenhuma seleção sul-americana apresentando um grande futebol. Mas a gente tem uma questão prática aí, que é pontuar, terminar entre a zona de classificação para a Copa do Mundo, e restam somente mais 6 jogos. Você vai ficar satisfeito se a seleção nesses 6 jogos jogar feio, conseguir a pontuação? A gente deve esperar isso da seleção, buscar apenas o resultado? Ou você, enfim, vai tentar de alguma maneira equilibrar as duas coisas? Obrigado. Eu acho que a gente sempre busca a excelência. O que você tenta é explicar o momento que nós estejamos passando e aquilo que já tem acontecido. A seleção, nós teremos um segundo período de um novo reencontro, talvez daqui a algum tempo, muito próximos, se Deus quiser, com a classificação à Copa do Mundo já confirmada. Até lá, nós teremos a reunião desse grupo, que é um grupo em formação, que está se conhecendo, que está se estruturando, que está começando a gerar e criar uma identidade. Não é tão simples, mesmo que tenhamos aí grandes jogadores reunidos. Nós encontramos momentos de partidas onde nós temos atuações quase perfeitas. Encontramos outros momentos que nós percebemos vulnerabilidades. É justamente esse equilíbrio que nós temos que encontrar. A partir do instante que nós tivermos uma equipe um pouco mais equilibrada, que tenha uma regularidade, eu não tenho dúvidas que nós teremos aí, pela capacidade individual de cada atleta, um crescimento muito grande. Eu acho que nós temos vários jogadores que possuem essa característica, essa condição de saírem de situações inusitadas, partindo no 1 para 1, à frente dos seus defensores. Tudo é questão de tempo. Nós estamos lutando para encontrarmos esse momento. E na expectativa que possamos aliar as boas atuações e principalmente com os resultados que precisamos. Eu acho que nesse momento, pela recuperação que nós tivemos que trabalhar para que pudéssemos trazer lá de trás, né, essa diferença de pontuação considerável que tínhamos, eu acho que já foi uma primeira conquista. Naturalmente que ninguém está satisfeito com nada disso, principalmente nós que aqui estamos. Nós estamos buscando a melhor situação possível e vamos encontrá-la. Eu tenho confiança plena nesse grupo de jogadores e no trabalho que está sendo desenvolvido. As 3 últimas agora. Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Tomer Savoia, do Movimento Verde e Amarelo e da revista Placar. Professor, todos os jogos valem a mesma quantidade de pontos na tabela de classificação. Você falou que o objetivo realmente primário é a gente classificar. Mas tendo em vista um valor que foi colocado por essa comissão desde o começo do trabalho, que era o de aproximar o torcedor da seleção brasileira, são 2 jogos muito importantes. Acho que ganhar em casa é o que todo torcedor espera, mesmo sendo contra um forte time da Colômbia, que acabou até complicando um pouco nossa vida na Copa América. Mas ganhar da Argentina, na casa deles, depois de 15, quase 16 anos, com a rivalidade ainda acirrada como está, pelo último confronto nas eliminatórias, pelo sul-americano, pelo número de vitórias no confronto que está absolutamente empatado. Vocês enxergam esse jogo como um jogo diferente, como um jogo especial, ou isso é fator extracampo e o que importa mesmo é dentro das 4 linhas? Obrigado. Boa sorte para a gente. É natural que existam os fatores extra. Isso daí, ninguém foge a isso. Tanto de um lado quanto do outro. Porém, eu acho que nós temos que ter foco nos nossos adversários e naquilo que realizaremos em campo.
nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentarmos dois grandes adversários, que terão também dois jogos bem difíceis. Eles sabem, eles nos conhecem, eles têm consciência do que representa a seleção brasileira. Ainda que não esteja no melhor momento, mas é uma seleção que ainda é muito respeitada no mundo todo. E eu não tenho dúvidas que teremos aí dois grandes jogos. Serão jogos bem difíceis, como sempre foram. São seleções que nesse momento estão nas principais colocações aí da competição, nos conhecem, mas nós temos capacidade, qualidade suficiente para também buscarmos aí grandes resultados. Eu acho que nós estamos muito próximos aí de mais um salto, e a confiança em que isso venha acontecer, ela é muito grande, por todos nós, mesmo que já tenhamos aí 4 meses da última partida. E se Deus quiser, tudo vai acontecer de uma maneira positiva. Aqui, tudo bem? Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Aqui, sou direito. Pedro Torre, ESPN. Até na esteira o Igor perguntou um pouco sobre a questão dos zagueiros, enfim, dos defensores, como você colocou na lista. São laterais bem ofensivos, até você tem ali o Wesley, o Arana também, o Wanderson tá nessa, e, como você disse, zagueiros que podem fazer diversas atribuições. Dá para imaginar um sistema com, de repente, 3 defensores na seleção brasileira para potencializar até esses laterais, enfim, potencializar o time ofensivamente também? Então, é justamente isso que eu respondi aqui ao lado. É um exercício que vocês têm que fazer agora. Eu não vou dar sinais nenhum, porque tudo que eu fale aqui podem ter certeza que bate lá do outro lado, e isso acaba gerando ou facilitando muito mais a preparação da equipe adversária. Por isso que às vezes a gente tenta esconder alguma coisa, que é justamente no sentido de preservar aquilo que nós estamos preparando para essa partida, que eu espero que as coisas aconteçam. Até porque nós observamos muito bem os nossos adversários, a equipe colombiana já atuamos contra, temos consciência daquilo que enfrentaremos. Os jogos aí, volto a falar, jogos de um ótimo nível, e a seleção vai estar preparada, independente da formação que vai a campo, da distribuição de jogadores. Nós teremos uma equipe que vai buscar, com certeza, esses dois grandes resultados. Dorival, Rodrigo, bom dia, aqui no canto, Rodrigo do canal Vamos. Primeiro, uma pergunta prática: a gente viu em outras listas o Rodrigo e o Rafinha sendo convocados como meio-campistas, e agora eles aparecem como atacantes na lista. Queria saber se é uma mudança mesmo ou é só uma questão de onde eles vão estar na lista, se isso tem algo prático dentro de campo. E para finalizar, eu queria saber também se, com a volta do Neymar, e a gente sabe que o efeito que isso tem dentro e fora de campo, além das fases maravilhosas que estão vivendo o Rodrigo, o Vinícius Júnior, Rafinha, Alisson, enfim, vários jogadores vivendo grande fase, se essa data FIFA pode ser considerada uma data FIFA de virada de chave para a seleção, dentro de campo, fora de campo, retomando o bom futebol, retomando também, obviamente, a empolgação das pessoas com a seleção brasileira. Obrigado. Bom, primeiro foi aquilo que eu coloquei. Fica até difícil você rotular toda e qualquer situação aqui, porque nós distribuímos apenas um pouco melhor essa condição. Mas são jogadores versáteis, que podem atuar de uma maneira ou de outra. Rafinha, apenas para relembrarmos, na Copa América estava sendo muito questionado, e de repente hoje é um dos postulantes aí a brigar até pela bola de ouro. Então é para vocês verem a dinâmica que acontece. Função, ele já jogou conosco como lateral, ele já jogou como atacante pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como um segundo homem, muito próximo do Igor Jesus nas partidas que atuou. É um jogador que, em qualquer função, ele se adapta muito bem. E ele vem demonstrando isso no próprio Barcelona, jogando em qualquer situação, mudando com frequência de posição. Vini, da mesma forma, tem mudado o seu posicionamento em campo.
hora jogando um pouco mais aberto, hora jogando por dentro, hora sendo até o atacante de referência quando não tem Mbappé. Então, assim, esses jogadores, eles buscam o espaço, eles têm que criar esse espaço e eles têm que terem liberdade de movimentação. É o que eu acredito que, com a característica desses jogadores, nós possamos encontrar na seleção. Bom dia, pessoal. Essa mudança ela é relativa. Se tivéssemos ganho esses últimos 2 jogos, seria já uma mudança de chave? Eu estaria com a mesma preocupação, com a mesma preparação e muito bem focado nesses 2 jogos seguintes. Então, eu acho que tudo vai acontecer com calma, com equilíbrio e no momento certo. Futebol, você não queima etapas. Se acontecer de você queimar uma etapa, você pode pagar um preço muito alto ali na frente. Por isso que eu acredito muito em tudo que está sendo desenvolvido aqui dentro e no respeito aos processos de crescimento, de implantação, de melhoria e de crescimento desse grupo. Bom dia, pessoal. Então, com essa, encerramos a entrevista aqui. Até o dia 17. Obrigado a todos.